Bom dia! Hoje vamos falar sobre as principais objeções das leis de Newton dentro do âmbito da mecânica clássica. O contexto histórico. As leis de Newton não ocorreram isoladamente. Elas foram inseridas na Revolução Científica, publicadas em 1687, na obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Newton consolidou-se com a transição do pensamento medieval e moderno ao introduzir a ideia de Galileu e Kepler. A ideia de Galileu era sobre a inércia e a queda dos corpos, derrubando assim a ideia aristotélica de que o movimento precisava de uma força constante para existir. Já Kepler introduziu a ideia de órbita planetária. Ele unificou a física da Terra e do céu durante o isolamento da peste de 1665, publicando tudo em 1667. Assim foi definido a queda do modelo aristotélico e o nascimento da visão mecânica, que fala que o universo funciona como uma máquina previsível governada por leis matemáticas. Durante o longo período de ociosidade forçada, Isaac Newton realizou algumas das suas descobertas mais importantes da história da ciência. Foi nesse contexto que ele desenvolveu a lei da gravitação universal, formulou as bases da mecânica clássica e contribuiu para a criação do cálculo diferencial integral. Suas descobertas inauguram uma nova era científica, marcada pela ideia de que o universo funcionava de maneira organizada e previsível, obedecendo às leis matemáticas. A partir da observação da queda de uma maçã, Newton desenvolveu a ideia de que todos os corpos exercem forças de tração entre si. Dessa forma, a mesma força que faz a maçã cair em direção à Terra também mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Essa teoria ficou conhecida como a lei da gravitação universal e tornou-se um dos pilares da física clássica. Além disso, Newton formulou as três leis do movimento, responsável por explicar o comportamento dos corpos em movimento. A primeira lei, conhecida como a lei da inércia, afirma que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. A segunda lei estabelece a relação entre força, massa e aceleração. Já a terceira lei afirma que toda ação produz uma reação de mesma intensidade e direção oposta. Falhas em altas velocidades da lei de Newton. As principais limitações das leis de Newton ocorrem quando são aplicadas a objetos muito pequenos, velocidades próximas da luz ou referenciais não inerciais. Elas falham em descrever fenômenos quânticos e relativísticos. A falha da lei de Newton em altas velocidades ocorre porque a mecânica clássica pressupõe tempo absoluto e espaço euclidiano, o que não condiz com a realidade relativística. As principais falhas da lei de Newton em alta velocidade foi que na segunda lei de Newton ele assumiu que a massa é constante e que a força resulta em aceleração proporcional. O aumento da força gera incrementos cada vez menores na aceleração, pois a massa relativística aumenta, tornando o objeto mais difícil de acelerar. Newton também não previu um limite de velocidade. A relatividade impõe que nenhum corpo com massa pode atingir a velocidade da luz, pois sua massa e energia se tornariam infinitas. A mecânica clássica foi substituída, ou mais precisamente, complementada pela teoria da relatividade restrita de Einstein, em altas velocidades, porque ela se baseia em suposições que falham quando os objetos se movem à velocidade próxima da luz. A teoria de Newton não foi invalidada no sentido de estar errada para o dia a dia, mas sim por ser uma aproximação da relatividade, válido apenas quando a velocidade é muito menor que a da luz.